Oi, gente! No vídeo de hoje, Vivendo com o Salário Mínimo, a gente vai dar uma ideia de orçamento, como dividir o salário para não faltar no final do mês. E espero que vocês gostem. Então, para começar, eu selecionei aqui um estudo de caso 1 para ilustrar para vocês a ideia de como você pode dividir o seu dinheiro. A ideia aqui, então, seria a Bia. A Bia é um nome fictício para a gente ilustrar esse caso 1. A Bia é uma jovem que tem 20 anos de idade, ela trabalha em uma fábrica de móveis e ganha um salário líquido, tá? Um salário mínimo líquido de R$ 1.320. Mora sozinha em uma kitnet. Então, o estudo de caso 1 é assim. Provavelmente, nesse país nosso, tem um perfil igual a nossa Bia. Uma jovem de 20 anos que trabalha numa fábrica, mora sozinha e ganha um salário mínimo. Então, vamos lá. A regra aqui é 70, 20, 10. Existem diversas formas de dividir o seu salário. Existe a regra 50, 30, 20. Aqui eu vou explicar para vocês a regra 70, 20, 10. Nessa regra, eu criei um método que chama método 172. Esse método, o 1, seria 10% da sua renda, que equivale aos 10 ali da regra 70, 20, 10. O 7 equivale a 70% da sua renda, que é o 70 da nossa regra. E o 2 equivale a 20% da nossa regra, que é os 20, tá? Então, essa é uma regra 70, 20, 10. Você já vai entender mais à frente como que você vai fazer isso no seu salário para você se organizar. Então, vamos lá. No nosso estudo de caso, a Bia é uma jovem e ganha R$ 1.320. Nesse método, ela aplicando essa regra, ela vai separar 10% do seu salário. No 1, ela vai separar 10% nesse método 172, que é igual a R$ 132. A regra do 7, que é o 70%, o método, R$ 924. Isso é muito simples de você calcular. É só você calcular 10% de 1.320 deu 132. 70% deu 924. Se você não conseguir fazer, você pode pegar a calculadora e calcular 1.320, 70, coloca por cento, você vai chegar aos R$ 924. E 264 equivale a 20% da renda da nossa Bia. Então, como que é feito isso? Nesse método 172, 10% a gente separa para dízimo, para quem faz seu dízimo, faz oferta, 10% desse valor. E ou doação, que eu já vou explicar para vocês onde enquadra isso certinho. 70% do nosso método são para gastos, todos os tipos de gastos, gastos variáveis, gastos fixos, todos os tipos de gastos dentro da casa da Bia. E os 20% é para ela investir ou para pagar dívidas, que ela pode fazer as duas coisas, investir e ou pagar dívidas. Então vamos lá. No primeiro método, que é os 10%, que dá R$ 132, ela tirou, vamos supor que a Bia tirou do dízimo. Beleza, ela já resolveu essa primeira parte ali desse método. Mas qual que é a intenção aqui? É a Bia se resguardar de algumas coisas durante o mês para ela não ficar sem dinheiro. Então, se ela já tirou o 132 do dízimo, ok, mas vamos supor que a Bia, ela também faz doações. E o que tipo de doação que pode ser? Eu coloquei um exemplo aqui, por exemplo, um pedinte na rua. Vamos supor que a Bia, ela trabalha numa fábrica e ela vai trabalhar de moto. E parou a moto na fábrica, chegou uma pessoa na rua e pediu um dinheiro para a Bia. Bia, tô precisando, moça, tô precisando comprar um alimento, você me dá um dinheiro? E a Bia foi lá e tirou. Ela vai tirar desse pedaço do orçamento dela.
Mas vamos supor ainda que lá onde ela trabalha, tem uma pessoa que tem uma necessidade, ou alguém falou com a Bia que se ela pudesse doar um pacote de arroz para poder fazer uma cesta para ajudar um colega ou o irmão de um colega que estava precisando. E a Bia foi lá e tirou os R$20. E ainda, dentro daquele mês, apareceu uma amiga dela com uma rifa que estava precisando vender aquela rifa, que era uma rifa da escolinha, ou mesmo um sobrinho, e a Bia foi lá e tirou R$5. E ainda, dentro daquele mês, apareceu uma cirurgia de um parente, de um amigo, e estavam pedindo doação também, fazendo uma rifa, quem pudesse ajudar, e a Bia foi lá, tirou R$50. E ainda uma amiga, Bia, eu vou colar grau, você me ajuda? A Bia foi lá, tirou R$10. Essa brincadeira aí deu R$95. Então, observe que se a Bia não reservar um valor, ela vai ter que tirar de outras coisas e acaba atrapalhando o orçamento dela. Se a Bia não dizima e a Bia gasta com doação, ela tem esse amor de doar para as pessoas, ainda sobrou ali R$37 dos R$132. É um exemplo genérico, mas que acontece no nosso dia a dia. E isso tem que estar dentro do seu orçamento. Então vamos para a segunda parte desse método, que é o 7, que a Bia vai gastar agora com os gastos dela. R$924 vai ser para os gastos da Bia. E como está listado o gasto da Bia? A Bia mora sozinha e gasta R$30 de água no mês. De luz, ela gasta R$50. Kitnet, ela mora sozinha, gasta R$300. Com alimentação por mês, compra do mês, ela gasta R$250. Com a internet dela, o Wi-Fi, ela gasta R$50. Ela tem um plano de celular básico que ela gasta R$25. A Bia gasta com lazer R$20. Ela pode gastar, a gente colocou isso no orçamento dela, R$20 para tomar um sorvete no final de semana. E a Bia também gasta com as unhas e sobrancelha. Ela vai se arrumar, faz bem para ela, para a autoestima. Ela colocou R$30 no orçamento para ela gastar. Ela gasta na moto dela, que ela vai ao trabalho, gasolina, R$50. Ela pode gastar com roupas e itens aí R$50, que às vezes precisou de alguma coisa, saiu o botão de uma roupa, precisou colocar o zíper numa calça, R$50. A Bia também reservou R$20 de transporte público. Pode ser que naquele dia esteja chovendo ou que ela tem que pegar um Uber, R$20. E com remédio na parte da saúde, relacionado à saúde, ela reservou R$49. Então, isso aí dá os R$924. A Bia fez esse orçamento da nossa Bia, ele pode ser adaptado, pode ser que você gaste com outras coisas, mas a ideia aqui é dividir o seu salário dentro dos gastos do mês para você não faltar dinheiro no final do mês. Pode acontecer aqui que você não mora de aluguel, então a parte da kitnet, R$300, você pode dividir ele em outras coisas. Pode ser que você more com os seus pais, tá? Então pode ser que você não use a gasolina, não use o transporte público. Então você vai mexendo aqui conforme você tem a necessidade, conforme a sua necessidade. A segunda parte do método, que é o 2, é os R$264, é 20% para você investir ou pagar a dívida. Você percebeu nesse caso que a Bia não tem nenhuma parcela de dívida, não deve nenhum amigo, nenhum parente, então a Bia usa 100% do dinheiro dela para poder investir. Esse investir 100%, igual está aí na nossa planilha, ele pode ser usado para reserva financeira, que é muito importante. Quando a gente faz um orçamento, a gente precisa tirar esse valor para investir. Por quê? Pode acontecer que a Bia, ela no mês que vem, no mês atual que nós estamos fazendo, ela está tranquila, guardou esses R$264. Mas pode acontecer que no mês que vem ela tem os R$264 guardado e guardou mais R$264. A moto dela furou o pneu.
A moto furou o pneu e ela vai precisar talvez trocar o pneu, a cama de ar, ou talvez vai precisar só colar. Se vamos supor que colar ficou R$50, ela já vai tirar ali a reserva dela de emergência. Mas se de tudo tiver ok, beleza, ela não gastou com nada, ela vai guardando aquele valor até montar a reserva total. O ideal é que ela tenha 6 vezes o custo de vida dela do mês. Então vamos supor aqui, que os R$924, se der algum problema, esse é o custo, é o que ela tem que pagar. Investir, talvez ela poderia pausar um pouco, e as doações ela poderia falar que não consegue naquele momento. Então, vamos generalizar aqui e colocar R$1.000 total que a Bia gasta. Então, ela deveria ter 6.000 guardados na reserva de emergência. Mas você pode perceber que no início você vai guardar isso aos poucos. Você não vai ter a sua reserva de uma vez, você vai fazendo isso passo a passo. Mas que você tenha 2 meses, 1 mês de reserva já é interessante. E tem pessoas que já montou a sua reserva, então ela pode ter aqui uma reserva de oportunidade. O que é essa reserva de oportunidade? Às vezes a moto dela está meio ruim, ela precisou comprar uma moto nova, ou mesmo ela está investindo, agora ela conhece mais sobre ações, sobre investimentos, que a gente vai entrar num outro momento, e ela viu uma oportunidade numa ação. Então, diversas opções. Ou mesmo, ela quer sair do aluguel, viu uma oportunidade para comprar um terreno, essa seria a reserva de oportunidade. Se a Bia tivesse dívidas, ela colocaria esse dinheiro, 50% dele, não todo, ela vai investir e o 50% restante ela vai quitar dívidas. Então, o que seriam essas dívidas? Dívidas de juros mais altos, ela vai priorizar pagar. Dívidas com parentes, se você pegou um dinheirinho com parente, você vai quitar. Dívidas em comércio geral, em mercado, loja, você está devendo, você vai lá pagar. Dívidas com agiotas, tudo vai tirar desse valor. E amortização de financiamentos, caso nossa Bia tivesse, ou caso você tenha, são as prioridades de quitação da dívida. Espero que você esteja gostando desse simples orçamento que eu estou passando para você se organizar. Dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber os demais vídeos que eu postar aqui. Vamos para o estudo de caso 2, que pode ser um exemplo para você. Aqui agora a gente tem uma pessoa que é casada. É o nosso Theo e a Elô. Theo e Elô são casados, mas eles não têm filhos. Eles trabalham em empregos diferentes, distintos, e somam renda. A renda dos dois juntas somam R$3.500. Vamos lá? Então, vamos lá. Nesse mesmo método, R$3.500 agora para o Theo e para a Elô, vai ser R$350, equivale aos 10% que eles vão reservar ali do salário deles. 70% dá R$2.450 e 20% vai dar aí os R$700. Então vamos lá no nosso método. Funciona da mesma forma, 10% para o dízimo ou doação, 70% para gastos gerais do Theo e da Elô, e o restante aí é 20% para pagar dívidas e ou investir. Investir e ou pagar dívidas. Então vamos lá. No nosso método aqui, os 10%, a Elô e o Theo, 10% dízimo para quem dizima, para quem crê nessa questão do dízimo, ou mesmo quem faz doação. Então, vamos no mesmo exemplo lá da Bia. O Theo e a Elô, pedinte na rua, passou, estava andando, alguém pediu uma ajuda, tirou ali R$10. O Theo e a Elô fez uma doação, que a pessoa estava precisando de 2 pacotes de arroz, ou 1 pacote de arroz, depende do preço aí que está na sua cidade. A rifa, alguém chegou, pediu uma rifa, me ajuda na igreja, ou mesmo na rua, tô com uma rifa aqui, meu filho tá passando mal, compra aqui, você vai ganhar um kit de uma cesta de chocolate, tudo pode acontecer, né? Um exemplo.
E aí um parente fez uma cirurgia e pediu também uma doação, eles foram lá e ajudaram. E aqui um parente pediu um valor emprestado porque ele estava para ser despejado. Empréstimo, gente, é o seguinte, você não conta com aquilo, porque a pessoa que está te pedindo já está numa situação enrolada. Então, ele te pediu emprestado, porque ele está sendo despejado do imóvel que ele alugou e ele vai precisar dar R$200 lá para o proprietário segurar ele um bocadinho. E aí ele foi lá e emprestou os R$200. Pode ser que ele receba esses 200 de volta e ele realoque aqui novamente? Pode, mas é uma coisa que você vai praticamente doar, que você não tem a certeza de receber. Então, disso aí, o total que eles gastaram por mês foi R$310. Perceba, se você não tem essa reserva, se você não tira essa parte do seu salário para essas questões, você se enrola no final do mês. O Theo e a Elô reservaram esse valor e ficaram tranquilos, ainda sobrou R$40 para o mês seguinte. Então, os R$2.450, que é os 70% da renda deles, eles vão gastar agora com os gastos da sua família, né? O gasto do mês. E que eu dividi nessa tabela aqui. Então, vamos simular que o Theo e a Elô gastam R$70 com água. Eles colocaram isso no orçamento, R$70. E eles vão trabalhar para que a água fique dentro desses R$70. O orçamento que você faz é assim. Eu estipulo um valor e, se por acaso está dando um pouco mais, tem que fazer uma economia, fechar a água, diminuir a água gasta no chuveiro, para poder sobrar e enquadrar dentro desses R$70. Imaginei aqui que eles gastam de luz R$130 ou vai trabalhar para que a luz fique dentro desse valor. O aluguel eles pagam R$700. Recapitulando, a água eles pagam R$70, a luz eles pagam R$130, o aluguel R$700, eles gastam com alimentação R$450 por mês com a compra do mês. Eles têm Wi-Fi, a internet para fazer um trabalho, resolver alguma coisa ali dentro de casa, R$70. Os dois gastam juntos com o plano de celular R$60. Eles têm de lazer R$60, que eles colocaram isso de lazer, que eles podem ir no cinema, podem fazer um lanche de vez em quando, pode tomar um sorvete. A Elô separou aqui unhas e sobrancelhas, ela vai gastar R$50. A gasolina para o Theo e ao trabalho ele gasta R$150. Eles têm um empréstimo com o banco de R$400 que eles pegaram. A Elô gasta com transporte público R$100 para ir ao trabalho. Eles reservaram para saúde, remédio R$70. E ainda, seguro de vida, agora eles são os dois, eles têm preocupação com isso, eles tiraram R$20 para poder pagar um seguro de vida. O Theo gasta com o futebol dele do mês R$50, é um lazer que ele tem, ele gosta. E tiraram R$50 para roupa, para comprar alguma roupa, uma blusa naquele mês, consertar alguma coisa relacionada à roupa. E o Theo corta o cabelo dele todo mês e ele gasta R$20. Então esse é o orçamento do Theo e da Elô. Observe que você pode variar essas questões, né? Pode mudar, às vezes tem coisa que você não tem um empréstimo no banco, você não usa transporte público. Então, tem coisa aqui que você não vai gastar, mas é para ilustrar. E agora a gente vai para a última parte desse método, que é os 20% para investir ou pagar dívidas, que no caso do Theo e da Elô foram R$700. Então, o investir aqui, ele pode ser 100% do dinheiro ou metade. Não invista menos, você vai precisar desse dinheiro. Esse 100% ou 50% é dos 20 que você tirou. Então, o Theo aqui é os R$700. Se ele não tivesse dívida, ele ia guardar os dois juntos R$700 todo mês. Mas como ele tem dívida, metade desse valor, R$350, ele vai investir, que ele vai guardar na reserva financeira,
ou vai ter uma reserva de oportunidade se ele tem a reserva financeira, e os outros 350 ele vai quitar as dívidas. Ele tem que priorizar a quitação da dívida, porque isso acresce, onera muito no orçamento dele. R$400 que ele paga em dívida, ele poderia estar gastando com outra coisa. E aqui, o que a gente colocou? Colocamos R$350 então, para quitar a dívida. O que o Theo e a Elo vai fazer? Ele vai amortizar esse empréstimo do banco. Imagina que esses R$400 que ele pegou no banco aqui, ele dividiu de 20 vezes de R$400. E aí, ele pegou esse dinheiro aqui e foi lá no banco. Falou assim, banco, eu te devo R$400 por mês. Beleza, eu estou pagando em dia. Mas eu quero terminar antes, né? 20 vezes, 24 vezes, 60 vezes. Depende aí da sua realidade, quanto que foi feito. Eu quero pagar antes. Aí ele foi lá no banco e perguntou ao banco quanto fica para ele quitar a última parcela. E o banco falou que a última parcela dele fica R$150 para ele quitar. De R$400, como ele está quitando de trás para frente, o banco ele amortiza o juro, ele antecipa, ele tira essa parte dos juros, porque você paga antes. A última parcela é muito mais em conta, costuma ser 60% menos do que o valor da parcela principal. Então, você dá uma olhadinha no seu financiamento e ele quitou a parcela. Ele viu que a parcela para quitar fica R$150. Ele, opa, R$150 eu consigo quitar 2 parcelas de uma vez. Então, ele não vai dever o tanto de parcela. Vamos imaginar que ele fez em 20 vezes. Ele vai quitar mais 2, ele vai ficar só com 18, mais a parcela que ele pagou do mês, 17. Então, ele vai fazer isso todo mês e vai quitando até ele terminar e isso sair do orçamento dele e liberar para ele fazer outras coisas. Então, é um orçamento básico que nós fizemos, mas eu espero que você tenha entendido a dinâmica e como que funciona, como que você vai dividir. Você pode ter outras formas de gastos, mas a ideia é usar esse método, é você ter 70% para gastos, 10% para dízimo e ou doação, os 20% restante para você investir para o seu futuro e ou pagar dívida, investir para você montar sua reserva de emergência. Tenha esse pensamento a partir de hoje. Use esse método para o seu benefício. O dinheiro ele é para ser gasto, porém ele tem que ser gasto de uma forma consciente. Aqui eu vou retornar na primeira tela para você ver sobre o nosso método, que é essa regra, que é 70, 20, 10. Existem outras regras, outros métodos, mas para quem está começando, é uma forma tranquila de você aprender, uma forma tranquila de você entender como que funciona, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar na descrição esse PDF, esse Word, para você baixar, esse PowerPoint para você baixar e para você praticar esse método. Um beijo, até a próxima!